na palavra que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite. E eu acredito que um dos salmos mais lidos da Bíblia, né? Talvez seja o segundo mais lido, né? Eu penso que o mais lido talvez seja o Salmo 23, né? E de repente o segundo seja o Salmo 91. É um dos salmos mais lidos da Bíblia. Eu já ouvi, minha Bíblia anda aberta lá, mas eu vou ler ele com você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que se ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, cairás aos pés o leão, o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o louvarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos ficar com os 3 primeiros versículos. E eu já começo dizendo para as pessoas que nos ouvem, nos assistem, né? Que o sol nasce para todos, mas só descansa na sombra do Onipotente aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Amém? Nós vamos ficar com os 3 primeiros versículos, mas especialmente o 3º versículo. Eu dizia que nessa noite eu falaria, Deus tem me dado uma visão, pastora Silvana, e durante esses dias eu tenho escrito, dentre outros trabalhos que Deus tem me dado, outras palavras, né? Eu tenho colocado no papel, isso será transformado em livro, certamente, possivelmente, né? E uma palavra que Deus me deu foi sobre as armadilhas do destino. Eu sempre gostei de algo relacionado ao destino. Nós não vamos aprofundar, não é um estudo aqui, né, a propósito, mas as armadilhas do destino. Eu pensava em 10, mas eu quero compartilhar nessa noite, até em função do tempo que nós temos, 5 armadilhas do destino. Talvez você ainda não entendeu, o pastor vai querer dizer com isso. Deus me falava sobre isso, eu acredito que vai servir para a sua vida. Destino pode ser mudado, de que forma meu destino pode haver alguma interferência no meu destino? Será que não tem jeito para mim? Será que é aquilo mesmo? O que pode acontecer? Eu não quero entrar em detalhes, eu não quero deixar você apreensivo, não é meu propósito, não é o de Deus também. Eu quero apenas mencionar na palavra. A gente tem ouvido dias em que tem sempre 2 extremos diante de uma situação como esta, né? Pessoas que acham que está tudo acabado, que é o fim do mundo, que todo mundo vai morrer. E de outro lado tem alguém que subestima o mal que está aí, dizem que não é nada, que é uma coisa qualquer, simples e tudo. Entre as 2 palavras eu tenho uma de Deus para o seu coração nessa noite. Versículo 3 diz que porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso que está aí é uma peste. Alguns chamam, um nome mais técnico lá, Covid-19,
tem outros nomes aí, né? Eu tenho atribuído, né, chamado de vírus chinês, para mim tudo começou por lá, né, e chegou até outros países. Tem várias definições, né, mas na verdade, biblicamente, isso é uma praga, é uma peste, né. Quando se fala de praga, a gente fala de alguma coisa que vem de encontro com uma forma de Deus disciplinar, com uma forma até mesmo de Deus punir, né, e há quem não queira ver dessa forma, mas é um castigo também para muitos, né. E o povo de Deus, como está no mesmo mundo, ele acaba vivenciando isso e tirando alguma lição, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Mas na verdade é uma peste perniciosa. O que é uma peste perniciosa? É uma peste que causa mal às pessoas, que causa morte às pessoas. Mas em relação ao que nós propomos nesta palavra, eu quero pensar em 5 armadilhas do destino, que interfere no nosso destino. E a primeira delas, primeira armadilha, você viu que o Senhor te livrará do laço do passarinheiro. Só recapitulando um pouquinho, o passarinheiro é aqueles caçadores, aquelas pessoas que preparam, armam um laço, usam um artifício lá, para poder capturar os animais, especialmente pássaros, né? E normalmente eles levam esses pássaros para o cativeiro, vendem esses pássaros e até de forma ilegal. Mas o passarinheiro, ele cria uma situação para aprisionar, para prender o pássaro. Eu quero dizer para você que nós temos vivido situações parecidas, né? Há quem diz, mas você está na sua casa e tudo mais. Uma coisa é nós estarmos dentro da nossa casa, tirarmos uma semana, 15 dias, um mês ou até mais e dizer, vou ficar na minha casa com minha família, descansando e tudo mais. Outra coisa é nós ser, de certa forma, estimulados ou até mesmo exigido de nós, ou, né, como tem sido nesses últimos dias. E o homem foi feito como pássaro para voar, ser livre, né? Deus criou o homem dessa forma. É por isso que as pessoas estão tendo uma dificuldade enorme de se adaptar a essa situação. Porque o homem foi criado com essa liberdade e que aos poucos ela vem sendo tirada de alguma forma. Mas eu quero pensar nas armadilhas, nos laços que o passarinheiro, né, que o mal armou contra as pessoas, contra nós, e que diariamente esse laço está lá. Mas tem como a gente fugir dele? Você perguntaria. Nós podemos pensar a respeito. Várias armadilhas, porque não é uma forma só. Mas vamos pensar a primeira armadilha que se coloca diante de nós. O pecado. O pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6, capítulo 3, que o salário do pecado é a morte. O homem pecou, como consequência ele atrai morte, ele atrai todo tipo de mal à vida dele. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas eu quero dizer que tem jeito também. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa alcançará misericórdia. A Bíblia, na segunda parte desse versículo, que o salário do pecado é a morte, diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna para aqueles que creem no Senhor Jesus. Uma armadilha que foi colocada diante do homem e que muitos homens caíram, todos os homens caíram, mas que podem, mediante o sangue de Jesus na cruz, se recuperarem disso, confessando seus pecados e aceitando o sangue de Jesus como remissão desses pecados. Essa armadilha é terrível. Uma coisa é eu pecar, outra coisa é eu viver no pecado. Eu preciso confessar, assumir e colocar diante de Deus e reconhecer que precisa de perdão.
A primeira armadilha é o pecado. O pecado atrai doenças. O pecado atrai morte. É uma das armadilhas. O pecado leva, inclusive, a alma para o inferno, aquela que não se arrepende. Aquela que entende o pecado como uma normalidade. É uma armadilha porque ele vai e ele acha que é normal. Ele vai fazendo as coisas que não agrada a Deus, mas ele acha que é normal. Estou divertindo, estou curtindo. Está me fazendo bem, se me faz feliz, não é pecado. E aí ele vai caminhando por um caminho que muitas vezes não agrada o Senhor, agrada a carne. Pecado é uma armadilha terrível. E quando pensa que não, ele já está afundado, ele já caiu na armadilha. A segunda armadilha que eu quero pensar com você nessa noite é o medo. O medo. A Bíblia lá em Timóteo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu espírito de medo. Ele deu um espírito de amor e de moderação. Esse medo aqui é covardia, né? Tem um medo que nós podemos até entender como prudência, que é o cuidado, a cautela, mas esse medo, ele pode também ser entendido como um espírito de covardia, falta de reação diante das situações. E a Bíblia diz que aqueles que ele chamou e que deu o espírito dele, ele deu esse espírito de disposição, de coragem para lutar. Uma coisa não anula a outra. Quem tem o Espírito de Deus, e se você ainda não tem, busque, ele tem um espírito de quem luta com amor, com moderação. Ele não se desespera. O medo é uma armadilha, porque o medo pode ser prudência, pastor Silvano, o medo pode ser prudência, mas dependendo da forma com que esse medo é conduzido, ele pode também significar um espírito de covardia, de recuo. E a Bíblia diz que Deus diz que não tem prazer naquele que recuar. Pode significar falta de confiança em Deus. Como você tem lidado com medo? É uma armadilha. Você pode cair e esse medo pode te levar às covas, a lugares mais perigosos, ao fundo do poço. O medo, já vi ouvido recentemente uma reportagem dizendo que pior do que o vírus é o medo. O medo tem matado mais as pessoas. É uma armadilha que pode mudar o seu destino. Pode desvencilhar você do verdadeiro caminho. Me lembra uma canção, um louvor, que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Terceira armadilha do destino, que pode mudar a sua vida, pode mudar o rumo da sua vida. Comodismo. A Bíblia lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não conformeis com esse mundo, o rumo que o mundo está andando, mas transformeis com a renovação do vosso entendimento. Procure entender o que está acontecendo e não vai no barco, qualquer barco que passe por aí. Não embarque nessa de acomodar e dizer, deixa acontecer, eu vou ver o que vai dar. Tome atitudes, busque diante de Deus. Como eu disse, não vai entender que está tudo acabado, que é o fim, que vai tudo morrer, mas também não fique aí esperando acontecer e subestimando a situação. É momento de reação diante de Deus. O comodismo nos faz colocarmos numa zona de conforto e pensar, bom, se ninguém na minha casa está sendo atingido, se ninguém na minha cidade, no meu bairro, está tranquilo, não tem problema. Mas lá fora tem. O problema do seu vizinho, da sua rua, da sua cidade, do mundo, porque é uma pandemia ou uma situação, é um problema nosso, porque gera problemas econômicos, problemas sociais e outros mais. Igrejas, líderes, obreiros, líderes como eu, pastores, não se acomodem. A igreja está fechada, mas a igreja é um organismo vivo. Ministre ceia, crie mecanismos, crie meios, como nós e como outros acredito que estão fazendo, mas não deixe suas ovelhas dispersas, pessoas dispersas. Você que é ovelha, não deixe de participar de um culto como este,
Puxa vida, se você não consegue participar de um culto online, será que, né? Provavelmente é aqueles que também não era tão assíduo e frequentava a igreja enquanto física, né? Não congregava diariamente. A igreja tem culto 2, 3 vezes por semana, tem reuniões como esta. Nós temos uma transmissão como esta 2, 3 vezes por semana e ainda assim as pessoas têm dificuldade. O que é que está substituindo o culto a Deus na sua vida? Comodismo? Deixa ver, a hora que isso ir passar, abrir a igreja, eu vou para a igreja. Eu até dizia, e se a igreja não voltar a abrir? Você vai deixar de ser crente, vai deixar de se converter, né? De cultuar a Deus? É pessimismo? Não, é realidade. Pensemos nessa armadilha que é o comodismo. Está tudo sossegado na minha casa, não é momento para mim simplesmente sentar e cruzar os braços e achar que, bom, quando nós dizemos que Deus está no controle, Deus está, mas Ele espera de nós as ações, as atitudes e tudo. Deus está no controle, mas não significa que nós devemos parar, porque quem faz a obra somos nós. A obra é de Deus, quem faz somos nós. Se você está acompanhando aí, em nome de Jesus, coloca sua marca aí, um amém, a paz do Senhor, um glória a Deus. Isso é culto, né? Isso é culto. Paramos onde mesmo? 3, né? Quarta armadilha é a incredulidade. Incredulidade. A Bíblia diz lá em Mateus 3,58, numa situação em que Jesus disse, as pessoas não estavam levando a sério, nem mesmo que Jesus falava, porque eles não estavam reconhecendo Jesus como alguém que fazia o milagre. Eu quero dizer que o primeiro profeta a ser contestado foi o próprio Jesus. Eu confesso, a pastora Silvânia sabe, a gente fica meio triste, meio desmotivado, não tem muitos seguidores acompanhando, as pessoas não levam muito, né, não estão dando muita importância, mas Deus fala, Cristo passou e viveu isso também. Os profetas não foram ovacionados, nem sempre foram, fizeram palco para eles. Ao contrário, foram hostilizados, e Cristo foi um deles. O próprio Jesus chegou a dizer, o profeta, ele é rejeitado na sua própria terra, na sua própria casa. Está lá em Mateus 13,58. E ele vai dizer mais, muitas coisas, muitos milagres eu não fiz ou não foram feitos por causa da incredulidade daquele povo. Ele estava lá para fazer os milagres, mas faltou fé num determinado momento. As pessoas começaram a duvidar ou até mesmo desacreditar do que poderia ser feito, ou começaram a questionar, ou querer entender as origens de um milagre. Eu quero dizer para você que milagre não se explica. Tem gente tentando explicar o que está acontecendo através da ciência, né? Eu assistia hoje, né? A pastora estava comigo lá, e eu refletindo. Os especialistas já conhecem, já demonstraram que já tem um certo conhecimento a respeito do vírus chinês, né? Eles também já sabem como é que esse vírus age no organismo, mas não conseguem parar. Eu quero dizer que aí está o limite entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Vão até uma altura e para, e onde o homem para, Deus começa. Mas o homem vai descobrir? Vai. Mas é quando Deus o permitir, quando Deus o designar para isso. Porque se dependesse só deles, eles já tinham conseguido. Por que Deus não fez ainda? Deus está tratando comigo, com você, com as nações, com o povo, com a igreja, com todos. Deus tem o seu tempo para tudo. Tem tempo de espalhar, tem tempo de juntar, tem tempo de nascer, tem inclusive tempo de morrer também. É Bíblia. Provérbios, lá no livro de sabedoria, capítulo 3. Tempo para tudo, todo o propósito de Deus determinado debaixo dos céus. Mas a incredulidade é a quarta armadilha. Porque quando eu deixo de crer, quando eu coloco a minha expectativa, ou quando eu simplesmente deixo de crer,
Na nossa nação, especialmente, a gente tem um problema sério. Alguém disse que até é um país mais incrédulo. Ah, mas por quê? Lá não tem tantas religiões, ou não são tão, né? Tem países que creem num único Deus lá, diferente, cada um tem o seu, a gente respeita as religiões, mas no Brasil, no Brasil há uma predisposição para se crer em tudo. Né? Isso também é incredulidade, porque quando você crê em tudo, você acaba não direcionando a sua fé para nada, porque se você crê em várias coisas, a sua fé ela fica dividida. Eu quero dizer para você que para Deus fé dividida não serve. Uma outra palavra anterior aqui eu falava sobre fé dividida, né? Até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Vão seguir Deus ou Baal, né? Fé dividida não serve. A incredulidade. Incredulidade, às vezes, significa isso. É eu acreditar que Deus pode mudar, mas eu estou lá acompanhando número por número, esperando, morrendo de medo, entendendo que amanhã pode morrer todo mundo. Eu estou confiando, se eu confio as coisas vão mudar. Creia em nome de Jesus. Mas a incredulidade, você ouve um profeta de Deus, você ouve um homem de Deus, você ouve uma palavra de Deus como essa que eu estou te transmitindo, mas aí no final fica aquela interrogação, será? Você prefere acreditar nas redes de televisão, na mídia, na ciência? Será? Se eles fossem donos da verdade absoluta, a essa altura nós já teríamos um resultado concreto, uma cura concreta sobre isso. Reflita um pouco mais sobre isso. Eu não quero desmoralizar ninguém. Não quero aqui tirar os méritos da ciência. Eu quero apenas colocar cada um no seu devido lugar. E o lugar de Deus é acima de todos nós, acima da ciência, acima de qualquer instituição, acima do mundo. Deus tem o controle. Finalmente eu quero falar da última armadilha do destino. É a autoconfiança. A Bíblia lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz que maldito é o homem que confia no próprio homem, ou confia no homem, ou na sua própria carne. Confia no seu conhecimento. Confia na sua experiência. Eu luto comigo mesmo às vezes. Eu começo a pensar, eu tenho certa experiência, eu tenho um certo conhecimento, depois eu olho para mim e digo, não, isso para mim não é o bastante. Eu não estou imune nesse mundo, senão por meio do sangue de Jesus. Os meus conhecimentos, as minhas experiências, para no meu próprio limite, esbarra no meu próprio limite. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que você aí do outro lado, mas eu tenho alguém que é melhor do que todos nós, e eficaz, que é Jesus Cristo por meio do seu sangue. A autoconfiança. A autoconfiança. Os meus recursos, talvez agora seja até mais escasso encontrar alguém autoconfiante, mas ainda deve ter. Possível que tenha muita gente que ainda acredita que seus recursos, que seu plano de saúde possa ser o suficiente. Alguém que confie em si mesmo. Não, eu tenho muita experiência, eu tenho conhecimento. Esse mal que está aí tem desafiado governos titulados como competentes, a própria ciência, médicos, tem atingido a todos, pesquisadores, ou seja, é incontestável. Só o poder de Deus resolve. A autoconfiança é mais uma armadilha, porque ela pode nos ajudar, sim, a reagir. Mas é uma armadilha, porque se eu não tiver cuidado, essa autoconfiança me destrói. Destrói a minha família. Pode destruir um país inteiro. Pode destruir muitas pessoas. Eu quero concluir essa palavra. Como eu disse,
Essas palavras vão ser traduzidas num outro material, num livro. Tem mais 10 armadilhas que nós, quando não atentos e vigilantes, a gente acaba caindo nelas. Mas recapitulando, pecado é uma das armadilhas. Quando a gente não tem o devido cuidado e deixa ele nos dominar, é uma ida sem volta. É muito arriscado. Confessa seus pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. A misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. Essa é uma oportunidade que você tem para amanhecer amanhã vivo e, se não, ainda assim, salvo para a glória de Deus. O medo é uma armadilha, porque até um certo ponto é prudência, mas quando ela passa dos limites, o medo te oprime, o medo te deixa deprimido. O medo diminui sua própria capacidade de reação, diminui sua imunidade. O medo te destrói. A terceira é o comodismo. Isso vale para nós crentes, obreiros, povo de Deus. Você que tem acesso a essa transmissão. O que você tem feito durante esses dias? Tem esperado o tempo passar? É possível que alguém tenha dormido. Meu pastor Silvano, a maior parte do tempo eu já até ouvi alguma coisa, estou dormindo para o tempo passar. Isso é um risco que você está correndo. Reaja. Ore. Faça como Daniel, ore 3 vezes ao dia. Use esse momento para relacionar ainda mais com Deus. Ah, estou esperando, pastor, a igreja abrir. Eu não posso te prometer. Eu até gostaria que a minha igreja abrisse amanhã. Mas isso pode levar mais 15 dias, mais um mês, mais, não sei. Se a igreja não abrir mais, eu sei de uma coisa. Eu vou continuar cultuando a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A incredulidade. Não seja incrédulo. Se Deus te falar, busque de Deus mesmo. Fala, esse homem que está falando é de Deus, essa palavra é de Deus. Se Deus te falar ao seu coração, não duvide. Não duvide. Porque pode ser uma armadilha contra você mesmo.